E se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa, cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam que não. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida, porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito, falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso, e depois me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Posso entender que nas diferenças existem igualdades. Como quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas baixa para deixar agendado. Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros.
mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos nessa vida, pouquíssimos, meus pais. Não encho nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que foi esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria aqui marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar, de no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo Eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E enfim, eu posso dar um abraço antes de partir. Você tem idade de ser meu filho. E como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu tô sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo. Não escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante de Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. Um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. E se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem idade para ser meu filho, querido. Então, quer você acredite, quer não. Amo muito sua vida. Sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem de enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado, eu tô 57 anos, tô cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado, quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas que eu preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas
tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza. Ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo, errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer. Eu não sei se eu levo para a mesma viagem que eu vou. Enfim. Mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com o seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração. Boa noite, meu povo. Olha, Opina aqui para trazer esse vídeo aí, né? E trazer aqui o que tem acontecido no caso do Daniel Mastral. Muitos que me seguem estão acompanhando este caso, muitos estão confusos. Eu tenho recebido perguntas de pessoas sobre este caso e eu resolvi me posicionar. Assim que aconteceu da morte de Daniel, eu resolvi trazer aqui um vídeo, porque eu, Opina, eu acompanhava a história de Daniel Mastral. Mas o que mais me choca, e vocês vão entender, é que existem pessoas que estão trazendo problemas da vida do Daniel que talvez não me diz e nem te diz respeito, né? Pelo contrário, eu acho, é uma opinião minha, na minha liberdade de expressão, uma falta de respeito com quem não pode se defender mais, né? Chutar, como falam, né? Animal morto é fácil demais, né? Porque já não existe mais reação nenhuma, né? Então, esse caso, Opina, eu tenho assistido tudo, eu tenho acompanhado tudo e eu senti muito por essa perda. Vi também quando a mulher de Mastral se posicionou e tenho uma opinião sobre isso, né? E acredito que no calor da emoção ela citou a amizade do Vic Vanilla com o Mastral como não sendo uma amizade verdadeira. Porém, nesse áudio, Mastral se revela muito confiante com o Vic Vanilla, né? Contando ali algo e lançando ali, querendo lançar projetos. Mas só que esse áudio, se vocês puderam perceber, é um áudio de despedida. Daniel Mastral já estava cansado dessa vida. Também eu acho que não é fácil. Só quem teve a perda de um filho, principalmente da forma que ele perdeu, consegue entender como vivia o coração dele. Uma outra também é a história da mulher, que ainda está em processo, né? Aí as pessoas estão usando isso para acusá-lo. E se ele não for envolvido? Você acha fácil essa pressão? A pessoa ser processada por algo que não fez? É isso que também não sabemos, por isso não vou opinar sobre este assunto. Eu só acho, e de fato repito, que está sendo uma falta de respeito com a pessoa de Daniel, que aparentemente não fazia mal a ninguém. Ah, Opina, mas ele era de tal seita antigamente, mas quando a pessoa conhece Jesus, a pessoa muda. O que eu aprendi de bom com ele, eu coloquei no meu bolso, porque esse homem, ele falou coisas boas, sim. Quem acompanhava ele, inclusive, chamou até a minha atenção esses dias antes dele morrer, né? Alguns vídeos que ele estava... De repente, eu resolvi assistir os vídeos dele. E ele contando ali do desabafo do filho dele, para mim, eu chorava como se fosse comigo, gente. Sabe? Então, se levantar de uma depressão após uma perda não é fácil. Eu digo isso com propriedade. Eu enterrei o meu filho. Então, eu sei lutar diariamente contra essa doença. Ninguém subestime a depressão, né? Porque ela pode levar realmente danos irreparáveis na vida de alguém. E quem tenta, infelizmente, consegue. E estamos aqui para dizer não e dar mão a alguém que esteja sofrendo com essa doença. Mas a gente não vai saber porque hoje em dia está muito silenciosa. Sim, é verdade. Mas esse áudio que Daniel ele soltou
ele estava embargado, ele estava com muita dor na alma. Foi possível ver, a gente vê algumas tristezas expostas ali dele e também algumas decepções e também medo, né? Ele falou que não podia soltar nada. Isso significa que o Vic Vanilla, ele não mentiu em nenhum momento, né? Realmente, Daniel procurou ele e lançou ali uma confiança de tocar nesse assunto com ele, da vida dele e de dizer como ele se sentia. E Daniel ainda disse o seguinte, que ele estava se sentindo confiante porque eles são irmãos, independente das diferenças. Outro vídeo, em um vídeo assim, após a morte de Daniel, eu vi Vic Vanilla falando que Daniel Mastral mostrou Cristo para ele. Eu fico com as partes boas das histórias. Eu não sou interessada, confesso a vocês, nas partes muito ruins, não. Eu agarro aquilo que me faz bem. E quando o Vic Vanilla falou isso, né, que ele mostrou Cristo para ele, eu, assim, gostei de ter ouvido isso e tenho certeza que você também. Por quê? Porque ele, ainda que ele não estava bem, ele tentou mostrar o Cristo que ele conheceu para alguém que também vivia em outros mundos. Que mundo é esse? Não sei, um mundo místico, que ele mesmo diz, que é o Vic Vanilla, né? Não vou dizer satanismo, porque ele mesmo diz que não. Então, não sou eu que vou dizer que sim. Porém, Daniel Mastral se dizia um ex. E a gente sabe, eu quero chegar no assunto importante desse vídeo. E o que eu quero chegar com isso, e onde eu quero chegar, é que com as forças ocultas ninguém brinque. Existe sim, e não venham me dizer que estou falando de religião. Aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando de seitas que trabalham com vários sacrifícios e que existe sim. Prova disso, quem é evangélico e me segue, pode conhecer o livro de Rebeca Brum, né? Rebeca Brum, ela teve uma história semelhante à do Daniel, mas ela foi firme e perseverou até o fim. E hoje ela ainda prega o evangelho de Cristo. O que essa mulher foi perseguida. Gente, eu não posso dizer que esse homem mentiu quando ele saiu das forças ocultas e resolveu servir a Cristo. Eu não posso dizer que Daniel Mastral mentiu. Sabe por quê? Muitos estão dizendo que ele mentiu, que isso fazia parte da depressão. Sim, pode ter acontecido, porém eu não descarto, porque quem conhece Cristo sabe o que ele pode fazer na vida de alguém, né? E não é porque se converteu que a depressão vai embora, não. Quantos cristãos não vivem depressivos? Eu estou aqui, eu sou uma e eu assumo, eu confesso, mas procuro tratamento, eu procuro ajuda e procuro deixar a minha vida espiritual mais completa com Deus, porque eu sei que é Ele que pode me livrar de todas as coisas. Pensamentos de tirar a vida, já tive, gente. Já tive e tentei várias vezes. Eu tenho um testemunho aqui que eu conto, né? Eu não sei se está aí ainda, mas eu conto tudo o que aconteceu na minha trajetória depois da perda do meu filho. Então é impossível olhar para a história de Daniel e não entender a pessoa que foi ele, né? As pessoas usando isso hoje para dizer que ele era mau, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Se ele fazia, ele já se considerava um ex. E ex é ex. Então, isso não importa, né? Tem muitas teorias da conspiração. Nada que vão falar vai trazer esse homem de volta. Por que isso não surgiu quando esse homem era vivo? Mas não, após, nem respeitam o luto da mulher, porque eu acredito que ela esteja sofrendo. Uma pessoa que convive dia após dia com você e, de repente, uma notícia dessa, lógico que vai deixar a mulher abalada, né? Ela se excedeu quando ela veio falar, sim, mas isso pode ser, gente. Quando ela veio falar do Rick Vanilla, ela se ofendeu, né? Ela, assim, talvez ofendeu ele de uma forma, mas isso as pessoas levar em conta, podem achar que foi o luto. Ela está passando um momento difícil, gente. Na pressão das pessoas, fala, e ela vem ali e fala o que quer. E talvez ela estava chateada pela amizade, como ela mesmo disse que não queria essa amizade. Mas o Daniel, ele deixa no áudio que não importa o que as pessoas julguem, ele tem que fazer o papel dele. E dar o exemplo de Jesus, né? O que Jesus faria? Lógico, porque já pensou se Deus fosse odiar todo tipo de gente nesse mundo? Gente, pelo amor de Deus,
Se Deus fosse abominar todo mundo, ele já teria acabado com essa terra, porque eu e você não somos perfeitos. Já pensou se Deus não desse a chance para um ex-ladrão se converter e de repente se tornar um servo de Deus e pregar a palavra de Cristo? Então, eu acredito sim na chance que Deus dá na vida das pessoas. Exemplo, no caso dele, que mexia com ocultismo, o ex-ocultista, ele conheceu a luz e saiu das trevas. Você acha que as trevas iam deixar assim? Nunca, gente. Nunca. Eu concordo, super concordo com que o Vic fala, porque eu digo, acredito que o mal e o bem, ele existe, e coisas que praticam o mal não pode ser chamado de religião. Isso eu digo com certeza, com base na palavra de Deus, né? Acredito também que tudo que aconteceu, né, com o Daniel, ele ter entrado, ele ter se interessado por essa vida, né? Por ter lá nos 17 anos dele, você pode ver que ele se interessou por essa vida, e quando ele resolveu largar, houve muitas consequências para a vida desse homem, gente. Então, o mínimo que eu posso dizer aqui é que as pessoas respeitem. Respeite. Quem vai saber se ele está salvo ou não, nem é eu, nem é você, é Cristo. Ó, Deus conhece a dor do coração do ser humano, Deus conhece cada momento, gente. Cada momento Deus conhece a sua dor, sabe? Aí as pessoas podem dizer, ele não foi liberto. Lógico, se aconteceu, porque não foi liberto da depressão, né? Não foi dessa opressão, na verdade, que oprime. Ele veio, ele estava mexendo com coisas pesadíssimas. E acha que largar é fácil? Vai assistir o que aconteceu com a Rebeca Brown. Tá aí no audiobook, tem a história da Rebeca Brown todinha, gente. É muito parecida com a do Daniel. Muito parecida. A diferença é que ela se colocou ali na posição e até hoje conseguiu libertar uma vida. Libertar um cativo é fácil? Não é não, gente. Você acha que as trevas ficam felizes quando alguém é liberto? Ele mostrou Cristo para o Vic, né? Que acreditava parecidamente em algumas coisas dele, que ele acreditava, né? Então, não era a mesma coisa, mas acreditava em outro Deus que não fosse Adonai, como ele mesmo diz, como se não fosse Jesus, como se não fosse o próprio Deus. E ele pôde, através da vida dele, passar Jesus para alguém. E o que falar de uma pessoa? Aí, porque aconteceu isso, aí as pessoas começam a criar e vasculhar e coisas, e começar a criar coisas, e começar, não vejo outra coisa a não ser esse homem, aconteceu isso porque a pressão psicológica estava demais na vida dele. Quem? Eu não sei, não posso afirmar isso para vocês, eu não estava vendo, mas que ele estava oprimido. Nesse áudio, ele diz tudo, gente. Que se ele não revelasse, tirariam a vida dele. E talvez isso o fez tirar, entendeu? Então isso fez ele agir dessa forma. A gente vê lá no vídeo que ele estava tranquilamente, mas a dor do coração, uma vez, guardem isso com vocês. Antigamente, a depressão, a gente sabia dela, porque as pessoas que estavam com esse problema se trancavam em um quarto e ficavam ali. Não comia, não dormia, não tomava banho, se entregava. Hoje em dia, com muitos tratamentos e com a evolução da ciência, e que de muitas coisas também, a depressão piorou. Por quê? Porque ela é ocultada. Você está bem hoje, amanhã você não está. Você está feliz hoje, amanhã você está triste. São sintomas, são reações de uma vida cheia de traumas. Uma vida cheia de dor, é impossível você não ficar depressivo. Ah, mas Jesus cura, eu não tenho dúvida disso. Eu nunca duvidei que Jesus é a cura para todo. Tanto é que ele diz na palavra dele, lançai sobre nós a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Assim diz o Senhor. Então, a gente deve absorver isso com tudo. E por que eu procuro hoje me agarrar na palavra de Deus? Voltei para os caminhos dele porque eu estava afastada, né? Voltei para os caminhos dele. Hoje eu vejo, eu entendo com os olhos. A Bíblia diz que um homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então, quem está espiritualmente baseado na palavra de Deus pode entender o que aconteceu com esse homem. Pode entender. Ele estava sofrendo de uma perda
de, além da perda da esposa, uma acusação sobre ele, né? Ele não era ainda réu, mas ele estava sobre um processo que ali desconfia-se. Se foi, se não foi, quem vai saber é Deus. Eu não acredito, né? Posso estar enganada, mas eu não acredito. Ninguém escolhe sofrer, gente. Ninguém escolhe sofrer, ninguém. E eu digo uma coisa para vocês: esse problema que ele estava enfrentando não era fácil. Tanto é que ele viu, ó, entenda o áudio, volta lá depois que eu terminar eu falando, volta nesse áudio aí e olha quando ele diz: Você me lembra o meu filho, eu sinto saudades do meu filho. Gente, esse homem estava muito opressivo, sabe? Saudade, dor, sensação de culpa. Tem, gente. Por mais que não aconteça nada, todos que perdem têm essa sensação, por mais que você tenha feito o seu melhor, né? E o que mais? O que esse homem também estava enfrentando na sua mente, né? Medo, solidão, porque solidão não quer dizer você ter gente, não. Solidão quer dizer você se sentir sozinho em meio à multidão. Em meio a quantos estiverem do seu lado, você com depressão, você sempre vai se sentir sozinho. Então, eu digo um conselho para você: se você tem isso, procure sempre desabafar com alguém. Eu tenho uma base onde eu posso confiar e desabafar todas as minhas dores. Primeiramente, Jesus Cristo, e segundo, o meu marido. É o único amigo, irmão, companheiro, a qual eu divido as minhas dores, porque quando é dois, a Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. Então, e para isso, estamos unidos. Então, eu e meu esposo, a gente é muito unido nisso, né? E Daniel tentou levar ali a uma vida nova com a sua esposa e tentar esquecer o passado. Ei, o passado ninguém pode esquecer. O passado, a nossa mente é um computador que capta tudo que a nossa existência pode viver, seja bom ou seja mal, né? Então, eu digo para vocês, apegue-se a Deus. Ele é o único que pode tirar ou amenizar essa dor. Né? Se Daniel Mastral, talvez nesse dia que ele amanheceu dessa forma, ele tivesse procurado alguém, talvez ele estava aqui hoje, para desabafar os seus problemas e a sua dor. Ou até mesmo, vou dizer a vocês, se ele estivesse se ajoelhado, eu tenho certeza que a presença de Cristo iria fazer dele um novo, porque tiraria aquele fardo que ele estava sentindo e colocaria paz. Quantas vezes eu não me acabei aqui dentro da minha casa, sentindo a falta do meu filho? Quantas vezes eu de chorar, sabe? De gritar. Eu já gritei aqui, uma dor que ninguém queira imaginar, quem nunca passou. Mas aí eu clamo a Deus: Deus, me socorre. Jesus, vem, alivia minha dor, porque eu quero ser sarada. E sabe o que acontecia? Vinha uma brisa e uma paz tão grande que você não tem assim como imaginar. E eu sentia paz e eu sentia um alívio. Então, Jesus é aquele que alivia todos os sintomas de dor, de depressão ou até mesmo espíritos de opressão são lançados fora quando a gente se entrega verdadeiramente ao Senhor. Acredito que ao ele ter saído das trevas, o confronto com a luz, com tudo novo que estava acontecendo na vida dele, e o passado, uma mistura do passado com a incerteza do futuro, trouxe isso a esse ato, né? Na vida dele. E o que eu digo, as pessoas precisam respeitar, em memória da esposa que está sofrendo luto, e em memória de todos, né? Que são próximos dele, que são família, o filho, né? Deixou um filhinho pequenininho, né? Gente, a empatia, eu acho que o respeito é a base de tudo nessa terra. Então, respeitar a memória de alguém que se foi, que não está aqui para se defender, seria fundamental nesta fase. O que eu posso falar do Daniel Mastral é que eu respeito a dor dele e o luto de quem está vivendo a falta dele. É esse o meu vídeo. Se eu não passar algo bom para alguém, eu não preciso fazer vídeo aqui, porque o meu intuito não é deixar alguém pior do que está. Porque se a gente lança uma palavra para a esposa, independente se errou na emoção, na dor, no luto, de ter ofendido alguém, e que as pessoas também entendam o lado dela. Ela está passando pelo momento muito, muito difícil. Em relação a ele, não via ele como uma pessoa mal, mas via ele como alguém que tentava ali sobreviver e sobressair desse sentimento de perda que lhe afligia e nessa confusão da mente de ter saído das trevas
e entrado na luz para pregar a Cristo que todos conhecessem, né? Era esse o legado que ele deixou. Espero eu. Quem aprendeu com ele as coisas boas e acatou, tenho certeza, né? Que aprendeu algo com ele. Ninguém vai sem nos deixar nada de ensinamento. Então, é o que eu digo, que Deus tenha misericórdia da alma dele e que a tenha no bom lugar, é o que eu peço, né? Porque eu acredito que o inferno é feito para o diabo e seus anjos, os seus demônios, na verdade, né? Isso, meu povo. Então, eu aprendo com a história de Daniel Mastral é que ninguém é melhor de que ninguém para, após a morte de alguém, as pessoas trazer tudo que não preste jogar em cima de quem já morreu. Eu aprendo uma coisa, que quando alguém morre, ele ou vira bonzinho demais, ou ele vira terrível demais. Então, o que aconteceu com o Daniel Mastral? Ele era uma pessoa e após a morte dele, as pessoas estão enxergando ele como a pior pessoa do mundo, né? E quem acompanhava ele sabia que ele não era essa pessoa que estão pintando à torta e à direita aí na rede social. Eu acompanho tudo que está acontecendo porque eu acompanhava ele e aparentemente eu gosto de saber o que está acontecendo, né? E me fico surpresa de ver quanto as pessoas pintam esse homem como um monstro. Só quem pode julgar o que aconteceu com ele é Deus. E a gente somos seres humanos imperfeitos, então eu não vejo para que julgar alguém que não pode mais estar aqui para se defender. Para mim, acho uma falta de respeito muito, mas muito grande mesmo. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham me compreendido. Beijos e fui.